Oi, gente. Nosso tema de hoje aqui, a gente vem falar em uma das séries, né, que a gente vai apresentar, é trazer alguns cases. A Mariana, ela trabalha muito no contencioso e ela tem grandes cases para compartilhar com a gente. E hoje, né, Mari, qual é o case que tu preparou para a gente? O que você quer contar para a gente aqui? Vamos lá. Eu separei um caso que é muito especial pra mim, que tem... todos são muito especiais. É porque ele me acompanha desde o meu segundo ano de formada até hoje. E foi um caso que eu, de fato, pude fazer a diferença dentro de uma empresa. Então, antes de começar a contar, eu só preciso deixar claro que, por ética profissional, pelo meu estatuto e pelo código de ética, eu não posso entrar em muitos detalhes e nem citar nomes. E também que eu tenho autorização do cliente para contar o caso aqui. Vamos lá. Tudo começou com uma empresa de eventos que começou a sofrer muitos processos trabalhistas de garçons pedindo vínculo de emprego. Garçons, quando tu fala, é aqueles freelas, assim? Freelas, isso. As pessoas que trabalham ali entregando bebida, o cara que vai numa festa, o cara que vai lá pegar a bebida pra ti, ou que trabalha atrás ali do bar, e que eles são típicos freelance. Típico cara que vai ali trabalhar numa noite e não trabalha na outra. O que aconteceu? Entraram com vários processos contra essa empresa, e a empresa perdeu alguns e começou a ficar preocupada com a operação e que fim ia dar aquilo. Quando eu assumi o caso, eu me aprofundei naquilo. Tinha um processo já com mais de 3.000 páginas, tá? Eu fiz praticamente um mestrado naqueles processos. Eu li todos, eu sei até hoje tudo que está acontecendo em detalhes. Eles existem ainda, alguns desses processos. Mas o fato é que eu assumi, eu tomei aquilo ali como se fosse meu. E eu passei a analisar, e eu não concordava com o que estava acontecendo ali, mas eles estavam perdendo os processos. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente entendeu a realidade de fato da empresa, né? A gente conversou com a empresa e, assim, a gente precisa entender a verdade da realidade do que está acontecendo aqui. Quando a gente fala, né, Mari, entender a realidade, é entender como que é a operação, entender o que acontece de fato, o que acontece com essas pessoas que vêm para trabalhar. Exato. Foi, assim, praticamente uma auditoria do que acontecia ali. Eu quero ir lá, eu fui na operação, eu fui no evento, eu perguntava muito, e esse faz o quê? E esse faz aquilo? O que acontece aqui? Então, a gente mapeou o problema e a gente entendeu que o que estava acontecendo naqueles processos, o que estavam alegando naqueles processos, não era efetivamente o que acontecia na realidade. Então, a gente foi atrás nos próprios processos, primeiro demonstrar para os juízes que a realidade não era aquela. O que a gente fez? Conversou, reunião, despachou com juízes. A gente pediu perícia nos processos para demonstrar que o que eles alegavam, a frequência de trabalho, né, só para que fique claro, eles pediam um vínculo de emprego. Então, eles alegavam que eles trabalhavam numa frequência muito maior do que eles efetivamente trabalhavam. E aí aqui falando um pouco do meu lado pessoal, como uma típica baladeira, sabia que aquela alegação deles também não era verdadeira, porque eu vivo, né? Aquilo ali, eu sei que aquilo ali não existe. E assim, às vezes a gente vai numa festa e dificilmente tu vai na mesma casa noturna e tu vai ter a mesma pessoa te atendendo sempre. Sim, exatamente. Né? Geralmente é o gerente ou, né, alguém que está coordenando ali, né? Exatamente. E Florianópolis, a gente sabe que não tem, assim, tantos eventos, assim, na baixa temporada e etc. Enfim. Então, a gente começou a pedir perícia nos processos para verificar, para o perito ir lá ver e verificar o que estava acontecendo, se era aquilo mesmo, para apurar a frequência. Uma das perícias que foi muito importante foi uma perícia do cartão de crédito, de operações de cartão de crédito. Então, em dias que tinha eventos, obviamente, tinha muitas operações de cartão de crédito. Em dias que não tinha, tinha menos. E aí, lista de eventos da etiqueteira que vende os ingressos. E aquilo ali a gente
trouxe muito forte para o processo, para demonstrar, ó, nesse evento acontecia isso, não tinha. E a gente foi despertando o interesse dos juízes em, ó, realmente não era bem daquele jeito que estava acontecendo. Teve toda uma dedicação. Paralelamente a isso, a gente mudou todos os processos internos da empresa. Todos. Então, a gente colocou documentação de registro de entrada e saída de todos os freelance. Também teve o benefício da reforma trabalhista trazer o contrato de trabalho intermitente, que nos ajudou muito. Então, a gente contratou como intermitente. Hoje, a empresa, hoje eles têm o controle de todo mundo que trabalha lá. Então, uma pessoa não pode mais dizer, eu trabalhei 5 dias por semana. Não, hoje eu tenho controle. Porque antes, como de fato era informal, nem sempre eles tinham o controle de quem trabalhava. E quando a gente fala de intermitente, né, tem toda uma legislação específica, a gente traz aí num outro momento para vocês, mas é importante ressaltar que todos os direitos trabalhistas estão respaldados e são de direito do colaborador mensalmente, né, Mari? Exato. E aí, com tudo isso, a gente fez toda uma movimentação nesses processos, como falei, uma auditoria mesmo para analisar detalhadamente o que acontecia. A gente conseguiu demonstrar que não tinham eventos 7 vezes por semana na alta temporada e 6 vezes por semana na baixa temporada, como alegavam. A média do que foi apurado era exatamente o que a gente falava nos processos, que era 7 eventos por mês. Uma média, né? Considerando o boom da alta temporada com o baixo da baixa temporada. Para quem está ouvindo a gente aqui, que está falando de outros lugares do Brasil, a gente está em Florianópolis, né? A gente está em Santa Catarina, que é uma cidade turística, né? Então, o nosso período de temporada é ali de dezembro até o carnaval. Depois a gente já vai para a baixa temporada. Isso. E aí, com isso, a gente conseguiu reformar. E foi vindo reformar, eu digo, né? Alguns processos a gente tinha perdido, a sentença tinha sido improcedente, e a gente conseguiu levar para o tribunal para que fosse revisto e mudar a decisão. E depois de todo esse trabalho muito profundo, hoje a gente conseguiu formar em Santa Catarina uma jurisprudência que reconhece o que aconteceu especificamente nessa empresa. Hoje, nenhum garçom ganha mais vínculo de emprego contra essa empresa que faz esse tipo de alegação. Por 2 motivos. Primeiro, pelo nosso trabalho muito profundo de buscar as informações que estavam ali no processo e demonstrar aquilo para os juízes e para os desembargadores de forma muito clara. A gente praticamente desenhava nas petições para eles. E o segundo motivo, pela organização interna em mudança de processos, criação de documentos, dentro do que continuou acontecendo, né? Porque a empresa não parou porque esses processos estavam acontecendo. Sim. Então, teve um trabalho em 2 frentes. Nos processos mesmo, que a gente conseguiu salvar grande parte deles, né? O que a gente não conseguiu salvar é porque já tinha perdido antes da gente entrar. E o caso já tinha transcrito, né? Depois que a gente entrou, nunca mais vai fazer 6 anos que a gente tá nessa empresa, nunca mais nenhum garçom ganhou um processo de pedido de vínculo de emprego, não aconteceu mais. E, então, teve essa frente aqui e a frente da organização interna na empresa. Então, assim, o que eu tiro de lição disso, né? As empresas precisam... O advogado que vai defender o teu problema, ele tem que acreditar no teu problema. Ele tem que querer aquilo ali. Ele tem que ter aquela vontade ali. Às vezes não é o melhor advogado. É o advogado que acredita. Que vai atrás, que fala, não, mas isso aqui tá errado. Eu vou provar que isso daqui tá errado. Não importa o que eu vou atrás de todos os mecanismos que um processo me dá para provar que aquilo ali tá errado. Que foi o que de fato a gente fez. Tu pensa, na época, eu não era a melhor advogada quando eu comecei. Eu tinha 2 anos de formada. Então, eu realmente acreditei naquilo ali. Com a
eu tinha uma certa experiência de 2 anos, com a pouca experiência que eu tinha, eu acreditei, vesti aquela camisa e consegui salvar aquela empresa, porque se continuasse, quebrava. E uma coisa bem importante, que acho que tu traz aqui, me trouxe, né, no início da tua fala, Mari, acreditar na empresa, ok, mas tu não criou nada, né? Tu trouxe a veracidade dos fatos do que realmente acontecia. Sim. Então, assim... O que eu criei foi a organização interna deles, né? Isso, mas assim, para defender aqueles processos, houve o interesse de mergulhar no cliente, entender o negócio. Então, é uma coisa bem importante, né? Quando a gente contrata uma consultoria jurídica, ou que ela mergulhe com vocês no negócio, porque às vezes dizer não dá, não pode, a gente tem uma legislação tão vasta, né? Exatamente. E a Mari trouxe um outro ponto bem importante que também a gente traz num outro momento, que é o consultivo, que foi o que ela fez de prevenir, né? Então, a gente em outro momento a gente fala sobre isso. Que acabou que com o problema que eu estava resolvendo deles, problema externo, que já era um processo, já era um contencioso, já existia uma demanda, a gente conseguiu organizar e criar procedimentos internos para que aquilo ali, se voltasse a acontecer, fosse mais facilmente resolvido. Porque eu teria mecanismos para entregar com mais agilidade, sem ter que solicitar acontecer como eu fiz. Algo que eu tive que criar e usar de outros artifícios que o processo me dá para conseguir aquilo, que foi muito difícil. Então, a gente facilitou. Se um dia eles trocarem de advogado, eu facilitei a vida do próximo advogado. É isso aí. Gente, temos um episódio, Mari? Temos. Obrigada, gente. Se vocês tiverem dúvida, tem as caixinhas aí, tanto no Spotify quanto no YouTube, tem nas nossas redes também. Nos questione, a gente vai ter o maior prazer de trazer as dúvidas e responder a vocês. Obrigada. Obrigada.